Shalom, shalom, mulheres conectadas, graça e paz. Que essa semana seja uma semana de bênçãos de Deus sobre a tua vida, que o seu coração esteja disposto e totalmente comprometido em entender e em viver os propósitos, os mandamentos, as ordenanças e os princípios de Deus para a sua vida, porque é assim que nós seremos mulheres bem-sucedidas no Senhor. O tema dessa semana: os preceitos de Deus se tornam pesados para nós quando o nosso coração está desejoso de outras coisas. Seja uma mulher de princípios. O que o seu coração deseja mais do que corresponder ao amor de Deus, obedecendo aos seus preceitos com suavidade e leveza de coração? O que o seu coração deseja mais do que isso? Do que viver aquilo que Deus quer que você viva? João disse: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5, verso 3. Ou seja, o que João está dizendo para nós? João está dizendo que quando amamos o Senhor nosso Deus, quando nós dizemos que o amamos, isso se manifesta na nossa vida através da obediência aos seus preceitos, através da nossa rendição em viver aquilo que Ele quer que vivamos, da forma que Ele quer que vivamos. Amá-lo significa obedecê-lo. Se há algo que o nosso coração ainda deseja mais do que agradar ao nosso Deus e corresponder ao seu amor, obedecer aos seus mandamentos, então, de fato, será enfadonho e penoso obedecer ao Senhor. Quando os seus mandamentos, quando os seus princípios, preceitos são penosos para nós, são pesados de seguir, de guardar, de obedecer, são impossíveis para nós, precisamos nos achegar aos pés do nosso Mestre e aprender com Ele, porque Ele disse: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E então vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Do que você está realmente, de fato, cansada? O que você tem carregado que tem tornado pesado a caminhada com Jesus, a obediência aos princípios de Deus? Quando nós nos sentimos assim, nossa mentalidade precisa ser transformada até que discirna que os preceitos de Deus não são punição, não são privação de liberdade, não são um conjunto de regras rígido demais, mas que eles são proteção, são cuidados de Deus sobre a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso caminhar. As cordas da religião, elas podem nos aprisionar, mas os preceitos de Deus, os princípios do Senhor nos libertam e nos protegem. Quando colocamos na balança os benefícios da obediência, de seguir em princípios e as consequências de desobedecer, infringindo esses princípios estabelecidos por Deus, nós podemos perceber que os prejuízos são imensuráveis, são incomparáveis às bênçãos decorrentes de uma vida de obediência. Percebemos que o fardo é realmente leve quando nós obedecemos. O jugo é suave e a obediência não é penosa. Como um equipamento que, se é montado e usado corretamente, de acordo com as instruções, ele vai funcionar plenamente, vai funcionar com leveza. Mas, quando ele é montado e funciona de maneira incorreta, muito provavelmente ele irá dar pane, talvez até queimar esse equipamento, ou ele funcionará forçado, sem todo o seu potencial. Os princípios de Deus são a forma correta de nós funcionarmos. Eles dão certo. Agir de outra maneira só vai nos trazer consequências penosas. Se nós amamos a Deus, se recebemos Jesus no nosso coração, se nós caminhamos conectadas com o Espírito Santo, seguir o que Ele nos propõe será natural, pois é da natureza dos filhos de Deus obedecer. Assim como uma árvore não se esforça para frutificar, mas simplesmente produz os seus frutos. Praticar os mandamentos, seguir os preceitos de Deus, andar em princípios é a natureza do amor de Deus em nós, consequência daquela fé
que nós professamos nele. Nós vivemos de acordo com aquilo que cremos. E se cremos que Jesus é o Cristo, se de fato o amamos, fazemos o que ele diz com alegria, sem peso, sem fardo. Mas se o nosso coração não entende, então será penoso demais obedecer. Onde o Evangelho, as Escrituras, o cristianismo é compreendido, é vivido, as pessoas são livres. Não vivem mais sob o jugo de suas vontades pecaminosas, sob o peso das tradições religiosas, nem presas mentiras aos sofismas ou fora do plano e da vontade de Deus, porque elas entendem que os preceitos de Deus são proteção e dão certo. Por isso, a liberdade, prazer e alegria em segui-los. Que você não abra mão dos princípios de Deus, dos mandamentos de Deus, que você possa seguir em obediência, porque certamente você colherá frutos na sua vida, frutos que são agradáveis, frutos dos quais você vai se alimentar, vai caminhar e vai ser fortalecida, e você vai desfrutar das bênçãos de uma vida de obediência em Deus. Que Deus te abençoe, seja encorajada, seja fortalecida, seja protegida quando você vive os princípios de Deus. Uma boa semana, a paz do Senhor.